vamos falar aí, né, sobre violência, vamos fazer uma análise dessa situação, né, que anda acontecendo aí pelo país hoje, né, e que amedronta a população. As pessoas hoje estão vivendo, né, intranquilas, e muitas vezes não só nas ruas, né, quando deixam a sua casa, quando vão para a rua, não. Muitas vezes dentro de casa a pessoa tem aquela insegurança, né, e que gera uma série de problemas, uma série de distúrbios aí na vida de cada um. As pessoas estão reféns do medo nos dias de hoje. Antes de começarmos a conversar aí sobre essa questão, vamos cumprimentar o professor Hudson conosco mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Roberto Siqueira. É um prazer retornar a casa, né? Eu já estive aqui durante 2 anos, né, com o Roberto Nogueira, na Tarde é Nossa. É sempre um prazer falar com os ouvintes da Educadora AM. Vamos falar um pouquinho hoje, professor, sobre a violência urbana, a legislação e, logicamente, né, todos os problemas, né, que acabam sendo gerados em decorrência aí dessa situação. Nós vivenciamos aí nos últimos dias problemas em São Paulo, problemas em Santa Catarina, né, com essas organizações criminosas promovendo atentados. Nós estamos vendo também o troco acontecendo em todos os momentos, né, com a polícia também das grandes capitais hoje eliminando bandidos de uma maneira, né, que pelo menos não em confronto, como andou acontecendo aí nas últimas semanas. Fatos também foram levantados em relação a isto ontem. A violência gerando a violência. Que situação é essa? Como o senhor está vendo esses acontecimentos? Bem, Roberto, esses acontecimentos que nós estamos vivendo nos últimos dias são sintomáticos, né? Isso é o que aparece. Mas é preciso ver a questão da segurança pública de uma maneira sistêmica, de uma maneira muito mais ampla do que simplesmente os últimos acontecimentos, né? Os últimos acontecimentos mostram o ápice de todo um conjunto de fragilidades em relação à segurança pública, né? Um processo que vem acontecendo já de longo tempo. E hoje nós combinamos exatamente começar a discutir uma série, né, de discussões, e hoje nós concentrarmos nossas discussões sobre a violência urbana como um todo, sobretudo a violência banal. Que, ao contrário do que muita gente imagina, provoca muito mais vítimas do que a gente imagina, né? Muito mais vítimas do que aparece todos os dias nos jornais. Só para que o ouvinte tenha ideia, a última pesquisa feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público deu conta, né, revelou que aproximadamente, só no ano passado, morreram 40 mil pessoas, cuja morte foi motivada por crimes banais, né? Ou seja, nós estamos com uma crise anterior a esse sintoma que é mostrado nas estatísticas, né? Quer dizer, quando a gente pega a estatística e começa a verificar o que existe por trás dessa estatística, nós observamos que existe uma tragédia humana muito mais profunda do que a gente pode revelar simplesmente com os números, né? Isso significa que nós estamos numa crise de convivência. É uma crise de convivência. Imagina 40 mil pessoas, representa muito mais do que a média populacional da maioria dos municípios de Minas Gerais, por exemplo, né? Então, a maioria dos 800 e tantos municípios que Minas Gerais tem menos de 40 mil municípios. É como se a gente exterminasse, né, a maioria dos municípios, ou até mais de um município por ano, né, por ano. Imagine. Então, e quando a gente está falando de 40 mil mortes, não são somente essas 40 mil mortes, são 40 mil famílias atingidas, dilaceradas, né, por um trauma, por uma morte que poderia ter sido evitada, e que sofre todo o desdobramento dessa morte, né? É uma mãe, que é um pai que tem que enterrar o seu filho precocemente, são filhos que ficam órfãos também precocemente, são esposas que perdem seus maridos, são maridos que perdem suas esposas, por questões que poderiam ser mediadas pelo diálogo.
E isso revela uma outra questão, né? Quando isso não termina em morte, efetivamente, isso sobrecarrega o sistema de segurança, seja através do acionamento sistemático do sistema policial para atender ocorrências que poderiam ser mediadas e resolvidas com um pouco mais de tolerância, né? E paciência e capacidade de diálogo, habilidade de diálogo, que é fundamental, além do acionamento sistemático, além do que o próprio sistema policial comporta, né? Também é acionada a justiça. Só para a gente ter uma ideia, a justiça hoje tem mais de 80 milhões de processos. Nós estamos falando de 80 milhões de processos. Isso significa que nós temos uma média de um processo para cada 2 habitantes brasileiros. E isso não revela simplesmente uma maior consciência do seu direito, mas revela também uma falta de habilidade social de lidar com situações de crise, situações de conflito, situações que poderiam ser mediadas pelo diálogo, pela linguagem, pela capacidade de se colocar no lugar do outro, pela capacidade de compreender os motivos do outro, pela capacidade de pensar, né, que nós não vivemos sozinhos numa caverna. Nós partilhamos de um espaço, sobretudo a maior parte desses crimes ocorre no espaço urbano, né? Então nós partilhamos esse espaço, e conviver nesse espaço requer habilidades sociais importantes, né? Requer a capacidade de sempre no que fazemos pensar nas repercussões na convivência coletiva, e isso não só no ambiente familiar, porque isso também, o ambiente familiar também requer habilidades, né? Não é porque você está na sua casa que você pode fazer o que você quiser na hora que você quiser, porque você está, na maioria dos lares, você convive, tem a convivência de mais de uma pessoa. Então onde você tem mais de uma pessoa, requer partilhar um espaço, e partilhar um espaço requer também conviver com interesses que muitas vezes não são coincidentes, às vezes são interesses diferentes, mas que podem conviver, né? E isso exige, por exemplo, abdicar daquele mito, né, de que o meu direito começa quando o seu termina, porque o meu direito não precisa existir, né? Para ele existir não precisa de eu exterminar o seu direito e nem te exterminar, né? O meu direito, na verdade, convive com o seu direito. Então o direito coletivo, né, ele pressupõe esse princípio, né? Quer dizer, quando eu pensar no meu direito, eu tenho que pensar que o outro, o direito dele também vai coexistir. Ele não vai deixar de existir para que o meu exista e assim por diante. Senão nós não vamos entrar num acordo, né? Então esse princípio, eu acho que nós poderíamos começar essa conversa exatamente abordando, além desses 80 milhões de processos, nós temos um outro problema. Temos a ideia falsa de que a justiça, o sistema judiciário, é responsável por resolver todas as nossas mazelas, né? E o sistema judiciário é o sistema que é acionado em último caso. O primeiro caso, o primeiro plano, né, é a habilidade de saber conviver. Então o sistema judiciário só deve ser acionado quando foram esgotados todas as outras possibilidades, todas as outras iniciativas, né, que visam justamente equacionar os problemas, ceder um pouco aqui, né, um pouquinho lá, em prol de que a convivência seja estabelecida em termos de paz e as partes possam estabelecer uma relação saudável. Que o fato de me frustrar hoje com um não ou uma impossibilidade momentânea de alguma coisa que eu deseje não represente uma ruptura de relações a ponto de que eu entre num estado de fúria, né, que me impossibilite de conviver com aquele que me frustrou, né, por alguma regra, alguma condição que se apresentou naquele momento. Então nós precisamos desenvolver essa habilidade, reaprender a conviver, porque esse é o sintoma que está aparecendo na sociedade brasileira, sobretudo, né, e que aparece nos noticiários nas mais variadas formas, desde o ambiente familiar, passando pelo ambiente escolar, pelo ambiente de trabalho, né, desses ataques de fúria, dessas formas de ação que nos retira da condição
de civilizado, né? Então acho que nós precisamos pensar nesse sentido, lembrando que o próprio sistema judiciário, e aí nós vamos voltar a falar nisso daqui a pouquinho, né? Não tem estrutura para suportar toda essa carga de intolerância. Ok, são 11h19, vamos fazer nosso primeiro intervalo. Volto já já com o professor Hudson Miranda. Voltamos a apresentar Microfone Aberto. 11h23, 11h23, volto a conversar com o professor e psicólogo Hudson Miranda. Estamos falando aí sobre a questão da violência urbana e a legislação, né? O primeiro assunto, o primeiro tema desse debate, né? Desta conversa que estamos tendo, e que retornará em outros programas, provavelmente na próxima sexta-feira, dependendo aí da agenda do pessoal, nós estaremos de volta com mais uma etapa desse programa. Vamos falar então agora um pouquinho sobre a questão do Poder Judiciário. Professor, o senhor se referiu ainda ao Poder Judiciário, dizendo que ele não é responsável, né, por solucionar as nossas mazelas. Mas ontem, inclusive, né, o ministro Joaquim Barbosa, ao tomar posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, ele afirmou que a justiça é lenta. Como o senhor vê essa afirmação, e vamos ver também o papel e as dificuldades, né, que o judiciário enfrenta hoje. Bem, quanto à justiça ser lenta, é claro que o ministro, né, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, tem toda a razão. Ela é lenta mesmo e a gente vê isso no dia a dia. Entretanto, ao sentir essa lentidão, nós precisamos registrar algumas questões importantes. Entre elas, primeiro, que nós vivemos, em termos de legislação, um cipoal de legislação, né? Nós precisamos simplificar as leis de maneira que elas tenham abrangência e consigam reunir condições para sua eficácia do ponto de vista da sua estrutura, né, da sua montagem, mas que elas aparelhem o judiciário, porque o juiz não inventa leis. Quem inventa, quem cria as leis, quem responde às demandas sociais são as casas legislativas, né? Cada um na sua instância, até passando pelas câmaras municipais, as assembleias legislativas, né, nos estados, e a Câmara Federal e Senado Federal, né, cada um na sua esfera, na sua competência, dentro da hierarquia também da legislação. Então cabe aos parlamentares, cabe a nós, cidadãos, tomar muito cuidado nas nossas escolhas, né, nos momentos de disputa eleitoral para as casas legislativas, né? Esse ano nós tivemos a das câmaras municipais, dentro de 2 anos vamos trocar, né, ou vamos reeleger, vamos ter a oportunidade novamente de escolha daqueles que vão compor as casas legislativas estaduais e as federais. E é preciso tomar muito cuidado, porque é essa composição que responde, ou que tem o dever, né, constitucional, de responder às demandas e aparelhar a justiça para que ela possa agir. Então, os juízes, né, assim como os demais operadores do direito e do sistema de segurança pública, são guardiões, né, eles respondem por fazer cumprir o que está definido em lei. E isso exige, evidentemente, hoje, um esforço muito grande, dada a complexidade e muitas vezes a redundância ou o caráter paradoxal do sistema, né, jurídico, do sistema de legislação, do sistema de leis. E isso, evidentemente, que atrasa os processos, o número de recursos infinito, né, que também faz com que haja a sensação de impunidade, e também o próprio número de juízes, que acaba sendo insuficiente, né? Nós temos um número de juízes insuficiente, enquanto na Alemanha nós temos aproximadamente 24 juízes para cada 100 mil habitantes. No Brasil nós temos em torno de 7 juízes, na
média nacional, lembrando que São Paulo e Rio de Janeiro estão abaixo disso, em torno de 6, e Rio de Janeiro em torno de 4 ponto alguma coisa, né? Juízes para cada 100 mil habitantes, e lembrando que cada juiz desse tem que decidir por ano em torno de 1.300 aproximadamente decisões por ano. Isso dá uma média aí de 6 a 7 decisões por dia de trabalho. Lembrando que isso implica em fazer justiça, implica em intervir na vida das pessoas, em tomar decisões seríssimas, baseado em fatos, baseado em todo um processo de investigação, de colocação de provas, de ampla defesa, né? E toda essa situação exige toda uma estrutura, não só com a presença do juiz, mas de toda uma infraestrutura de assessoramento, né? De apoio da próprio funcionamento dos fóruns, né, e dos demais estruturas que compõem o sistema. E nós temos fragilidades nesse sentido. Também em termos de orçamento, a maior parte do orçamento do sistema judiciário vai para a folha de pagamento. A capacidade de investimento em tecnologia, né, que facilita o trâmite, né, facilita a circulação de documentos e a agilização dos documentos, estima-se hoje que a média de investimento dos tribunais gira em torno de 0,8% a 1% de investimento do total de recursos que estão disponíveis para o sistema judiciário. O restante vai para custeio e para a folha de pagamento, né? Com exceção do Rio Grande do Sul, que tem conseguido investir em torno de 12%. Né? Então, segundo levantamentos divulgados já pelos órgãos competentes, né? Então isso dá conta, isso revela as dificuldades pelas quais os magistrados passam. A rotina é uma rotina extremamente intensa. Você não entra na sala de um magistrado sem ver que ele fica quase que escondido atrás de pilhas de processos. Isso exige uma leitura constante, cuidadosa, né, porque ele está tomando decisões importantes, né, seríssimas, e que exige justamente um olhar clínico e um exame cuidadoso de tudo que ali está, né? Para que ele realmente responda de acordo com o que a lei permite. E essa sensação, muitas vezes, de que a justiça, além de ser lenta, muitas vezes não corresponde às nossas expectativas, muitas vezes está nessa fragilidade da própria legislação estruturada pelos nossos legisladores. Então, acompanhar esse trabalho dos legisladores e participar de movimentos que possam gerar demanda, né, gerar uma pressão saudável sobre eles, para que eles possam fazer modificações que respondam adequadamente, de maneira civilizada e eficaz, em termos de legislação, aparelhando o sistema judiciário, né, e os magistrados para que eles tomem as decisões corretas. Isso é uma forma também de intervir nessa dinâmica, né, de violência, dando à população uma sensação de maior agilidade do sistema, né, e de maior eficácia do ponto de vista de cumprimento e de aplicação de leis que inibam, né, aqueles que porventura não estejam refletindo, né, estimule uma maior reflexão, ou seja, o sujeito pensar 2, 3, 4, 10 vezes, quantas vezes for necessário, antes de realmente praticar um crime ou perder a cabeça, digamos assim, diante de coisas, ou diante de situações ou de crises que poderiam ser contornadas com mais facilidade através de um pouquinho mais de paciência e de tolerância, né? Ok, 11h32. Eu, antes de chamar o bloco comercial, eu deixo aí também esse reforço para que o nosso ouvinte, reflita aí, quando ele ver aí as pessoas no plenário, criticando a justiça, porque eles são os que mais criticam normalmente quando utilizam da sua palavra, principalmente, lá em Brasília, para que
vocês reflitam sempre de que as leis que estão aí são criadas por eles. Exatamente. E eles deveriam se autocriticar. Sim, e só complementando, Roberto, também nós devemos destacar o papel importantíssimo do próprio Ministério Público, né? E que precisa também de mais apoio, precisa de mais estrutura, né? Então é todo um sistema, é todo um conjunto, e que precisa de investimento paralelo. Não adianta a gente ter um olhar focado, agora nós vamos fazer um investimento só na polícia militar, só na polícia civil, só no sistema judiciário, colocar mais computadores, só na estrutura dos fóruns. É um sistema, por isso que ele chama sistema. Que se haja em um todo, né? Exatamente. Então, quando nós cuidamos da nossa saúde, nós não precisamos ter um olhar também sobre o corpo inteiro, porque se nós tivermos uma dor, né, na unha do pé ou em qualquer um dos nossos dedos, né, quer dizer, parece que olhando percentualmente em relação ao corpo é uma parcela mínima, não é, do corpo, mas que nos incomoda e pode inclusive nos incapacitar para algumas atividades importantes, né? Então a mesma coisa é o sistema. Quando alguma ponta desse sistema não funciona bem, ele provoca impactos, repercussões em todo o restante. Então, antes de acusar a justiça, é claro que ela tem falhas, como qualquer sistema que é feito por seres humanos, né? É claro que as interpretações também, quanto mais vago é a lei, aí voltamos na lei, quanto mais vaga é a lei, quanto mais frágil, quanto mais complexa, quanto mais redundante, também estará sujeita a interpretações, porque o magistrado e todos os outros operadores do direito também, incluindo o Ministério Público, os advogados e assim por diante, também interpretam a lei, né? Porque ela é passível de interpretação. Então, quanto mais precisa ela for, quanto mais simplificada, porém precisa, mais eficiência e eficácia ela provocará ao fazer funcionar todos os elementos que compõem o cenário, né, e o sistema de segurança pública. Ok, 11h34, vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Ok, de volta com você no programa Microfone Aberto, 11h38, conversando com o psicólogo, o professor Hudson Miranda. Nós estamos falando aí sobre a violência num todo, esse primeiro programa falando aí da violência urbana e da legislação. No primeiro bloco, ele estava falando aí da banalização dos crimes banais que acontecem, né? Da falta de entendimento das pessoas, e tudo caminha muitas vezes para discordância, pequenas coisas que poderiam ser conversadas, discutidas para que se chegasse a um bom termo, acabam se transformando em atos violentos. Mas por que, né, as pessoas estão chegando, estão surtando tanto assim? Vou até utilizar o termo surtar, porque toda hora fulano surtou, não é? Na verdade, ele pegou um caminho inverso ao diálogo. Essa é a verdade, inclusive pelas colocações do nosso professor. O que anda ocasionando isso, professor Hudson Miranda? É a vida moderna? É a maior parte do tempo em frente ao computador? É porque as pessoas estão ficando cada vez mais sozinhas, mais solitárias, né? E se esqueceram aí do diálogo, da convivência em família? O que anda acontecendo para que as coisas cheguem nesse ponto? Bem, Roberto, é um conjunto de fatores, né? Entre eles, por exemplo, é a disponibilidade das pessoas para refletir, para pensar nelas mesmas, né? Para pensar nas consequências dos seus atos. Acho que isso é um primeiro ponto, né? As pessoas em geral estão levando a vida muito no automático. Eu levanto de manhã e começam a tentar justificar o injustificável. Eu posso até explicar o meu cansaço, né? Quando eu falo meu, estou falando no geral, né? A pessoa pode até tentar explicar o seu cansaço na ideia de que ele levantou às 5 da manhã, às 6 da manhã e teve que enfrentar um transporte público lotado, com uma circulação
baixa, né? Lenta, e ele demorou muito tempo para chegar no seu ambiente de trabalho, depois enfrentou todo um dia de trabalho, e depois muitos têm ainda a jornada de estudo, outros têm uma jornada dupla em casa, né? Principalmente as mulheres, e que em função de tudo isso, eu poderia estar com um esgotamento emocional. Bem, isso poderia explicar, mas não justifica, né, esse nível de intolerância, de impaciência, né? Muitas vezes quase colisões no trânsito, quase colisões, não estou falando nem das colisões, das quase colisões têm terminado em tragédias, né? Muita gente andando armada, muita gente, e que isso só aparece na hora da crise do conflito, né? Que a pessoa substitui o argumento, como ela não está aparelhada com o argumento, como ela não vivencia essa prática do diálogo, né? Ela lança a mão de quê? Da força. Então isso está acontecendo, e não está acontecendo, ao contrário do que muita gente diz, predominantemente com adolescentes, não, está acontecendo com adultos, que deveriam ser referência para crianças e adolescentes. E essa referência de violência está vindo dos adultos também. E as crianças e adolescentes estão aprendendo que, ao invés de dialogar, é mais fácil partir para a força, é mais fácil resolver na violência. Porque é assim que elas estão enxergando, é assim que elas estão se inspirando. Né? E a falta de contato, a falta de discussão, de reflexão, começa em casa, passa pela escola e vai pelos outros ambientes, né? Nós temos poucos mediadores. A justiça, inclusive, aí a gente sempre volta na justiça, porque está tudo terminando lá, né? A justiça, inclusive, tem feito um esforço muito grande nos mutirões de conciliação. Ela teve que fazer isso. E porque é tanta banalidade que vai se transformar em processo, né? E tanta banalidade que se transforma em demanda no 190 da Polícia Militar, não é isso? Que poderia ser resolvido. Então, conflitos básicos entre vizinhos têm terminado em tragédia, porque os protocolos, né, os rituais básicos de convivência entre vizinhos, entre pessoas dentro da família, dentro de uma sala de aula, entre professores e alunos, entre alunos, né, no ambiente de trabalho, têm sido esquecidos esses protocolos, em nome de uma liberdade, de um prazer individual. Ou em nome até da própria intolerância, né? Não, isso é verdade, né? Mas é em nome de uma satisfação, de um ego particular, ou seja, é como se o mundo, eu acordasse e o mundo tivesse que estar disponível para me atender, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, na condição que eu quero, entendeu? E se não estiver na condição que eu quero, atendendo a todos os meus desejos, então aí eu parto para a violência, porque eu não estou acostumado a lançar mão de ferramentas, de argumentos do diálogo, né, da diplomacia. Então, e por que eu não estou acostumado? Porque a própria família, a própria escola, os próprios ambientes de trabalho, as instituições em si, com o aumento da população e as transformações do mundo, esqueceram de investir pesado nesses espaços, nessas experiências, nesses momentos de convivência, de reflexão, de troca de ideias, né? Porque você só aprende a argumentar, só aprende a dialogar dialogando. Não é na hora da crise que você vai aprender a dialogar. Você tem que estar munido, né, de uma cultura, de uma capacidade, né, de suportar frustrações, de suportar um não, de suportar uma impossibilidade para algum desejo que você tenha naquele momento, né? Algum inesperado que apareça. Você tem que suportar, aprender a suportar isso. E você aprende isso desde pequeno em casa, e você aprende isso na escola, né? Porque ali é a reunião
de várias pessoas provenientes de famílias diferentes, de culturas diferentes, de origens diferentes, e que precisam aprender a conviver em torno de um projeto comum, né? E virou moda as pessoas falar: eu estou estressado, eu estou estressado, eu estou estressado, e isso vira uma justificativa assim: olha, eu estou estressado, entendeu? Vai explodir a qualquer momento. Então assim, a luz aqui está vermelha, fica na sua que eu fico na minha. E já imaginou? Se todo mundo coloca essa luzinha vermelha, né, começa a ficar assim: olha, não dá, né? Quer dizer, só cuidado comigo, né? E aí a gente começa a ouvir até aquelas expressões, né? Não, comigo eu não levo desaforo para casa, né? Comigo é assim, eu falo na lata, como se fosse quase uma virtude, como se fosse uma virtude, né? Então, e a virtude é justamente nós transformarmos momentos tensos, né, momentos que poderiam terminar em situações graves, né, desmontando isso e transformando isso em caminhos viáveis, possíveis, né, de maneira que as pessoas envolvidas naquela crise compreendam a situação e abram mão, cedam de alguma maneira, né, um pouquinho aqui, outro lá, de maneira que cheguem a um acordo médio que atenda as duas partes. Então, e isso é um exercício que não é fácil. É preciso ser exercitado o tempo inteiro, é preciso ter espaços nas escolas, é preciso ter treinamento e capacitação dos profissionais que lidam na escola, dos alunos, né? Eu lido com alunos, lido com professores em projetos em escolas públicas, né? E eu tenho, nas escolas onde eu estou, eu tenho trabalhado isso com famílias, né? Tem um programa chamado Famílias que Educam, né, no projeto Rupturas, que eu lidero em algumas escolas públicas, onde ontem mesmo eu estava conversando com pais e discutindo com eles como os adultos estão disputando espaço com crianças e adolescentes. Isso é uma coisa que pode parecer até engraçada em algumas circunstâncias, mas é algo que não é esperado, né? Você não pode achar que isso é algo, pode ser comum, mas não é o esperado, não é a normalidade, né? Então o que se espera é que um adulto tenha discernimento, tenha atingido um grau, né, de reflexão, de capacidade, de maturidade suficiente para ele não se misturar com a criança e o adolescente nesses momentos de tensão, de tal maneira que ele dispute território com ele, mas que ele saiba, né, transmitir para esse jovem, para esses adolescentes que estão descobrindo o mundo, né, e que nessa descoberta estão um pouco confusos, meio atrapalhados, né, oferecer para eles firmeza, caminhos possíveis e espaço para reflexão, para que eles façam escolhas e entendam que as escolhas que eles fazem têm consequências, sejam elas quais forem, não importa. E para isso é preciso ter um tempo para você pensar em você enquanto adulto. É preciso ter um tempo. Mas eu não tenho tempo. Você vai ter que criar esse tempo, porque a não criação desse tempo, o não investimento nesse momento de reflexão, nesse diálogo, né, nessa capacidade de pensar nos problemas, de acompanhar as questões que envolvem os adolescentes, os nossos filhos e assim por diante, o não investimento nisso tem consequências muito mais graves e que está aparecendo nas estatísticas. E aí fica todo mundo falando em relação aos adolescentes, os menores infratores, que nós vamos falar isso no outro programa, né? Mas a questão não é só essa, nós estamos vendo explosões permanentes, né? Agravantes, assassinatos por motivos banais, envolvendo adultos. Nós estamos vendo transgressões no trânsito, em todos os tipos de ambientes, né? Feito por adultos, que são pais, que são tios, que são irmãos, que de alguma forma que são professores, né? Então que inspiram de alguma maneira esses jovens. Quer dizer, se ele pode, né, nesse espaço aí, se ele que é adulto, né, se ele que é meu pai, se é que é meu tio, pode, então eu também posso. Acaba seguindo o mesmo caminho. Acaba seguindo o mesmo caminho. Então nós não estamos falando de culpa, né? O pai é culpado disso, o professor é culpado daquilo. Não, a questão não é culpa. A questão é a gente entender que nós, como adultos, precisamos também nos reposicionar.
Precisamos pensar se nós estamos ganhando mais com a tecnologia, com os recursos, né, com o desenvolvimento da sociedade, ou se nós estamos também sendo governados, né, estamos a reboque dos acontecimentos. E estamos somente contemplando com perplexidade, com horror, os acontecimentos. Nós precisamos retomar o empoderamento das famílias, dos pais, dos professores, né? Montar estratégias e projetos e programas sérios, né? Que saiam do papel e das bravatas políticas, né? Para uma política séria, né? De apoio a pais, a alunos, professores, a trabalhadores, quer dizer, nesses ambientes, né, de grande concentração populacional, criando espaço para conciliação, para mediação, né, lembrando que mediação, diálogo, né, não se faz somente com boas intenções, se aprende também com técnica, né? Isso você não vem com o DNA, isso não é um gene, né? Isso não é um órgão, isso não é um detalhe biológico, né? Isso você aprende socialmente, isso você aprende com cultura, convivência, isso sendo exposto a essas possibilidades e sendo mediados por profissionais e por adultos, né? Adultos que tenham essa capacidade, essa maturidade. Então a fase adulta nos aguarda nesse sentido, e os adultos precisam entender que ao se tornar maduro, que a nossa sociedade, ser adulto virou quase uma doença, né? Envelhecer e passar por fases de maturidade não é bem-vindo, né? A moda é parecer jovem eterno. Então há uma mistura de valores, né? E de imagens, até esteticamente, né? Às vezes você vê pais e mães que você não sabe quem ali é pai, quem é filho, quem é mãe, quem é filha, né? E evidentemente você percebe, aí eu estou falando no momento da distorção dos valores e das ideias, né? Seja na estética, na maneira de se vestir, né? Na maneira de se comportar, na maneira de falar com os outros, né? Então acho que é preciso, às vezes a gente ouve, né, pais e mães, mas eu sou muito amigo do meu filho. Bem, é preciso que você seja parceiro do seu filho, é preciso que se estabeleça um laço de confiança com seus filhos, evidentemente, mas não dá para ser coleguinha. Coleguinha eles já têm lá fora, eles já têm na escola, né? Você não é coleguinha do seu filho, você pode ser parceiro dele, você pode ser aquele em que ele pode confiar e deve confiar. E isso não se faz somente no discurso. Você chegar para ele, confia em mim, meu filho, né? Pode ter certeza que você pode confiar em mim. Não, isso não é assim. Isso se faz com a vivência, com a convivência, né? Com o exercício, né? Com a vivência também de conflitos. Não é simplesmente falar, eu estou cansado do meu trabalho, eu já trabalhei o dia inteiro, já fiz tudo isso, etc, 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 e eu não quero nem saber, né? Deixa isso para a mãe. Às vezes acontece muito isso, né? Ou deixa para fulano, ou deixa para a avó, ou deixa para o cicrano. Agora eu quero descansar porque eu não quero ouvir nada. E aí dá no que dá. A violência nas escolas está absurda, né? E é preciso de uma aliança cada vez mais próxima de professores, né? De diretores, de gestores e de pais presentes que acompanhem, que intervenham, né? Que discutam, que partilhem suas experiências. Então o problema é muito mais complexo, e o programa já está no fim, já estamos dando sinal aqui que eu já esgotei todos os tempos, e é claro que a rádio vive de tempo, mas nós vamos voltar nesse assunto semana que vem, e evidentemente que mesmo que discutindo outra situação, que nós vamos discutir o sistema prisional, né, e aquelas coisas todas, sempre nós vamos voltar na raiz, no que está por trás disso, onde nascem esses problemas. E voltaremos a falar sobre as famílias, o impacto disso nas escolas, etc, né?
Esperamos que possamos, ter colaborado aí para que você entenda mais essa questão. Hoje falamos sobre violência urbana e legislação. Vamos falar aí sobre o sistema prisional, na próxima sexta-feira. E teremos também um terceiro programa, dando sequência aí a essa discussão. Professor Hudson, obrigado. Roberto Nogueira está chegando por aí. Daqui a pouco o Jornal do Meio-Dia, vem um bloco comercial. Estou me despedindo. Um abraço, a gente se fala amanhã às 7h30. Obrigado, professor Hudson Miranda. Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes da Educadora AM. Ok, até sexta-feira. Valeu, Vale, obrigado pela companhia, ótimo final de semana.